E se meu erro ferisse a Deus? Graça e paz, irmãos, amigos e guerreiros em Cristo, sejam todos vocês bem-vindos ao canal. Vamos a mais um estudo temático. Certa vez eu encontrei um amigo que veio me falar que não conseguia ser fiel a Deus em seu trabalho, pois seus colegas sempre o impulsionavam ele a ir ao pecado. Ele dizia ser fiel à esposa dele, contudo, se ele não fosse à prostituição com os amigos, beber com eles, até fumar, os amigos zombavam, debochavam dele, o ridicularizando na presença de outros colegas de trabalho. Uma vez ele comentou que 95% das pessoas que ingressavam naquele trabalho, que eram os cristãos, se desviavam por causa da pressão interna. Então eu perguntei a ele por que não luta por sua alma naquele trabalho. Caso ele lutasse, Deus estaria com ele e eu ajudaria a orar e jejuar junto. E ele me falou que o tempo dele no emprego estava se findando. Foi contratado por tempo determinado, um temporário, e falou-me que ao sair ele se voltaria a Deus. Eu penso quantas pessoas há hoje em dia no mundo que estão com esses mesmos problemas, não só no trabalho, mas às vezes nas faculdades, universidades e escolas. Como seria bom que todos fossem fortes, suportassem as perseguições e seu testemunho pudesse alcançar até outros ao seu redor. Mas a vida não é assim. Ao lermos Salmos no capítulo 51, nos diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. O salmista Davi poderia ter fugido do pecado, mas não o fez. Depois ele o reconheceu, foi punido sim, mas seu erro serviu de testemunho para todos nós o perigo iminente em dar vazão ao pecado. Uma vez li um livro de John Bevere, um teólogo e pastor de uma igreja nos Estados Unidos, em que ele falava de 3 tipos de cristão diante do problema. O primeiro era os que ignoravam o pecado por causa de corações endurecidos. Ele estava se referindo àqueles que estão na igreja, estão no mundo, desejavam ser aceitos pelos dois lados. O segundo é que os que acham que Jesus pode libertar do castigo, mas não da escravidão ao pecado. Esse talvez era o meu amigo, que desejava fugir do pecado, se voltar a Deus, mas se sentia escravo da aceitação humana, tinha medo de ser ridicularizado por causa da fé. Ele preferiu, então, continuar pecando. E o terceiro são os que lutam para serem livres do pecado. Esse deve ser todos nós cristãos, lutando sempre contra esse mundo para mantermos nossa santidade, independente da zombaria ou ridicularização que viemos a sofrer. John Bevere também enfatizou que a liberdade vem quando mudamos nossas prioridades. Então, acredito que meu amigo talvez gostaria que Deus o libertasse, mas se certas decisões estavam afetando a sua intimidade com Jesus, com certeza os erros estavam entristecendo a Deus, que eu queria ele perto do Senhor. Como diz Paulo em 2 Coríntios, no capítulo 7, versículo 10, a tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz a morte. Esse é o contraste que a gente pode ver, irmão. É que um leva à salvação, ou seja, uma tristeza leva à salvação e a outra tristeza leva à morte.
Meu amigo estava triste, eu via nos olhos dele por seus pecados, mas era um remorso. Contudo, Deus queria o levar ao arrependimento, que esse o salvaria, pois o remorso dele o estava levando à morte. Ao descobrirmos, irmãos, que o nosso pecado fere a Deus e também a outras pessoas ao nosso redor, como a família, aí é quando o poder de Deus nos liberta totalmente do pecado e nos dá uma vida sobrenatural. Busque então, irmãos, o arrependimento divino, receba o perdão de Deus e viva com ousadia uma vida nova em Cristo Jesus, suportando e ajudando os fracos na fé, estimulando todos a entenderem que só em Deus temos a vitória e que o nosso erro fere ao Senhor, porque Ele vê que você não confia nele, irmãos. Ao continuarmos no pecado para ser aceito pela sociedade, é trocar, substituir Deus pela aprovação de outros. E isso o fere, pois ele deseja a sua restauração, uma conversão verdadeira, ou buscar para entender seu poder, em que nada pode ir contra ele. Todas as coisas, irmãos, estão debaixo de sua autoridade, e quem está com o Senhor está com o maior. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esse ensinamento que o Senhor nos passa em nome de Jesus. O entendimento do próprio Davi nos expressando que o pecado fere ao Senhor e nós precisamos buscar, como diz Paulo, um arrependimento e não um remorso. E te louvamos, Deus, por esse momento que eu oro pelos meus irmãos e as minhas irmãs e os ouvintes. Que o Senhor esteja com ele. Aqueles que são cristãos estão ainda debaixo do pecado, que eles entendam que o Senhor é que é poderoso e nada pode encontrar. Então eles enfrentem qualquer situação que está ao seu redor, porque Deus está contigo. Enfrente aqueles que tentam desanimar, aqueles que tentam caluniar, aqueles que tentam, ó Deus, ridicularizar, porque eles seguem ao Senhor, que eles confiem, mantenham-se firmes, que grande é a vitória. E aqueles que estão nos ouvindo, que também estão passando por dificuldades parecidas, eles entreguem sua vida a Jesus, que Jesus quer estar com ele. Então, Pai, cada tristeza, ó Deus, que possa ser transformada em arrependimento e não em remorso, porque o arrependimento leva à vida, o remorso leva à morte. Então, Deus, obrigado por esse momento de oração e te louvo por cada irmão e irmã, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deus abençoe e até amanhã, se Deus nos permitir.